Olá, meu nome é Juliana Feitosa e eu vou apresentar a minha tese de doutorado, intitulada Análise da explicabilidade dos métodos de inteligência artificial explicável aplicados à segmentação de imagens de peixe-pacu. O principal problema que motivou a minha pesquisa foi a falta de garantia na procedência das explicações em relação aos resultados obtidos durante a predição do modelo de IA. Ou seja, a XI ela veio como uma solução para os problemas de explicabilidade ou a falta de explicabilidade dos modelos de IA. Entretanto, não há uma garantia de que essas explicações elas realmente são fidedignas, ou seja, que elas realmente são condizentes com o que acontece no modelo de IA. Por conta disso, existe aí uma estratégia na busca em resolver esse problema, que envolve o entendimento dessas técnicas explicáveis, bem como a análise da influência de agentes externos para saber se esses resultados eles sofrem ou não alterações. Com isso, três questões foram elaboradas para minha pesquisa. A primeira delas é como avaliar se os métodos de XI explicam o que de fato aconteceu na predição do modelo de A. Já a segunda, os métodos de XI são influenciados pela perturbação de pixels das imagens de entrada do modelo? E a terceira, como melhorar métodos de XI para apresentarem explicações condizentes com a predição do modelo de A. A partir dessas questões, foram elaboradas, então, três hipóteses de pesquisa. A primeira delas que é viável testar os métodos de XI para poder analisar sua explicabilidade em relação à predição do modelo. Ou seja, vale a pena, então, ter métodos de XI que serão testados e verificar como que é, ou como essas explicações que são geradas a partir desses métodos, elas são realizadas, ou se elas realmente condizem com os resultados do modelo de IA. Já a segunda hipótese é que vale analisar o resultado de cada método, submetendo-os a um cenário de perturbação de pixels das imagens de entrada do modelo. Ou seja, uma forma de avaliação e uma forma muito bem elaborada para fazer a avaliação dessas explicações é utilizando a perturbação de pixels, ou seja, perturbando a entrada do modelo para verificar se a saída ela sofre ou não modificações. E a última hipótese elaborada é que é possível classificar qual técnica apresenta melhor desempenho e assim usar essa mesma técnica para aprimorar o resultado dos demais métodos com base na combinação entre eles. Então, aqui o objetivo é não só determinar qual foi o melhor método explicável, como também utilizar esse melhor método para combinar ou ser combinado com os demais métodos explicáveis existentes, a fim de trazer melhorias ou um melhor desempenho. Com isso, diante dessa pesquisa, três conceitos foram muito importantes para que, então, essa tese fosse elaborada. O primeiro conceito é o de redes neurais convolucionais, que são o modelo de inteligência artificial que foi utilizado na minha pesquisa. Já a inteligência artificial explicável é um conceito muito importante que tem por objetivo exatamente explicar os modelos de inteligência artificial. É um conceito relativamente novo, mas que tem uma grande importância, já que hoje existe uma preocupação muito grande sobre os resultados dos modelos de IA. E, por último, a segmentação de imagens na aquicultura. A aquicultura é uma área cujo objetivo é a produção dos peixes. E a ideia da utilização da segmentação de imagens, utilizando modelos de IA nessa área, é para facilitar exatamente esse processo de identificar, por exemplo, o peixe diante de uma imagem. Né? Então, o objetivo aqui é facilitar esse processo, evitando, por exemplo, a fadiga do animal, evitando até outras complicações. Então, a segmentação de imagens ela é muito importante para essa área. Bom, além disso, também foi feita uma revisão sistemática da literatura, cujo objetivo foi analisar documentos presentes em grandes bases de dados para verificar se existia trabalhos semelhantes ou que pelo menos respondessem às questões de pesquisas que foram elaboradas, as três questões que eu apresentei no início. E com base nessa revisão, foi analisada que um único trabalho, né, os autores se preocuparam em trazer melhorias para os métodos explicáveis. Melhorias, que eu digo, com base na mesma ideia elaborada na minha hipótese, que era de combinar métodos explicáveis. Só que, ao invés de eles utilizarem a combinação do melhor para os piores, né, aqui não, eles não tiveram essa classificação de melhor para pior, eles apenas combinaram de forma aleatória os métodos entre si para verificar se havia ou não mudanças nos resultados ou nas explicações geradas. Bom, com isso, eu apresento agora a metodologia, ou seja, o passo a passo que foi utilizado para realizar os experimentos. O primeiro passo foi a implementação do modelo de IA para a segmentação de imagens de peixes da espécie pacu.
Em seguida, foi feita a implementação de 4 métodos de XI compatíveis com esse mesmo modelo. Então, foram utilizados modelos de XI que são relacionados a imagens, principalmente a visualização de informações. Já a terceira etapa utilizada nessa metodologia foi a aplicação de 3 tipos de perturbação de pixels, para exatamente fazer a busca, né, do melhor método de XI com base na análise dos resultados obtidos, ou seja, a classificação desses métodos de XI. Em seguida, foi feita a implementação da combinação desse melhor método juntamente com os demais, né, com os demais métodos explicáveis, a fim de verificar se os resultados sofriam ou não melhorias. E, por último, a análise desses resultados para verificar se a hipótese de fato foi comprovada. Bom, o modelo de IA que foi utilizado foi um modelo de segmentação de imagens criado a partir de uma mask RCNN combinada com um extrator de características de uma variante da ResNet de 18 camadas. O objetivo aqui foi, então, separar ou segmentar o peixe do background, ou seja, né, segmentar a imagem do peixe, né, o objeto peixe, do restante da imagem. Já os métodos de XI que foram escolhidos para a minha tese e para comprovar as hipóteses que foram levantadas, foram 4. Foi o GradCam, mapa de saliência, Layer GradCam e CNN Filters. Ambos geram imagens e ambos têm como objetivo destacar as regiões mais importantes para aquele modelo de IA. E, por último, os métodos de perturbação que foram escolhidos foram 3. Lembrando que a ideia aqui era perturbar a imagem de entrada para verificar se havia alterações na saída, mais especificamente nas explicações dos métodos de XI. Então, o primeiro método de perturbação escolhido foi o método de ruído branco, cujo objetivo é pintar, digamos assim, as regiões mais importantes da imagem aleatoriamente entre preto e branco. Já o método de perturbação de pixels na cor preta também foi utilizada para pintar os pixels mais importantes da imagem. E, por último, o método aleatório, onde cores entre 0 e 255 em RGB foram escolhidas aleatoriamente também para pintar as regiões mais importantes da imagem. Bom, com base nisso, a busca pelo melhor método, ela foi conduzida a partir desse passo a passo. Então, o primeiro passo foi submeter a imagem de entrada ao modelo de IA, ao modelo de segmentação. Em seguida, o processo de inferência do modelo foi submetido ao método de XI, ou seja, foi aplicado o método de XI para verificar exatamente quais são os pontos ou quais foram os pixels mais importantes da imagem. Em terceiro, os pixels foram, então, perturbados, esses pixels mais relevantes, eles foram perturbados conforme o método explicável, conforme aquele método explicável, gerando uma imagem de saída. Essa imagem de saída, então, ela foi, então, utilizada como uma imagem de entrada, fazendo com que todo o processo, todas as etapas fossem repetidas até que o modelo ele parasse ou até que a gente determinasse ali um critério de parada. Bom, a execução das etapas de 1 a 4 foram denominadas como iteração. O número de iterações ele pode variar, claro, dependendo da combinação entre o método explicável e o método ou a técnica de perturbação de pixels. Além disso, a cada iteração executada, mais perturbados são os pixels de maior relevância para o modelo. Lembrando que a ideia aqui é identificar se, de fato, esses pixels que são apresentados como os mais relevantes pelos métodos explicáveis são, de fato, os mais relevantes para o modelo de IA. Por isso que as iterações elas ajudam a determinar se, de fato, essas explicações foram geradas de forma fidedigna. Porque caso houvesse mais iterações, ou dependendo da quantidade de iterações geradas, quer dizer, então, que o método explicável, infelizmente, não achou, de fato, os pixels mais importantes para aquele modelo. Agora, caso a iteração, ou caso na primeira iteração, o método explicável, ele, de fato, conseguiu perturbar ali, ou destacar quais eram os pixels mais importantes, o modelo ele não consegue gerar mais iterações, porque ali ele já não acha mais os pixels mais importantes, porque esses pixels mais importantes já foram gerados na primeira iteração, e, de fato, o método explicável conseguiu identificar esses pixels.
Dito isso, quando se fala, então, de um bom método explicável, isso dificulta o processo de inferência, já que as regiões relevantes são cobertas e não podem ser identificadas pelo modelo de IA. Por isso, então, que os métodos explicáveis que realmente acharam os pixels mais importantes, eles acabam praticamente parando na primeira iteração, porque como eles são cobertos pela perturbação de pixels, o modelo ele não consegue achar nas próximas iterações. Agora, se esses pixels não são de fato relevantes, então o modelo ele vai continuar achando, e aí o que acontece é que mais perturbados serão os pixels daquela imagem, a fim de procurar, a fim de identificar quais são os pixels relevantes. Bom, a partir da escolha do melhor método, foi feita então a combinação entre os métodos, baseada na questão de pesquisa de como melhorar os métodos de XI para apresentar explicações condizentes com a petição do modelo de A. Essa combinação, então, foi determinante para realizar as etapas do segundo experimento, né? Que foi praticamente igual ao do primeiro. O que muda é a segunda etapa, cuja a combinação foi o destaque, ou seja, o processo de inferência do modelo agora ele foi submetido não apenas a um método de XI, mas agora na combinação entre o melhor método de XI com um outro método de XI escolhido. Dito isso, essa combinação, então, ela foi feita a partir das máscaras geradas por cada um dos métodos de XI. Essas máscaras, então, elas foram combinadas, né, e foram submetidas juntamente, né, essa combinação foi submetida ao processo de inferência. A imagem de saída do modelo continha, então, os pixels e as regiões mais importantes destacadas conforme a técnica de perturbação aplicada, conforme a gente consegue observar nessa imagem. Bom, e para essa combinação foi então utilizado o AND, ou o E-lógico, para determinar então exatamente quais eram as regiões em comum entre as imagens que eram destacadas aí pelos dois métodos de XI. Bom, a partir então dessa combinação foi feita então a análise de resultados. Primeiro, com base no coeficiente source dice e depois com base na intersecção sobre a união. Mas esses dois fatores, esses dois métodos, eles não foram suficientes para determinar se de fato conseguimos obter melhores ou bons resultados. Com isso, foi utilizado também a quantidade de imagens geradas e a quantidade de iterações geradas em cada um dos experimentos. Com isso, foram feitos 2 experimentos, sendo um na busca pelo melhor método e o outro na busca na combinação dos métodos. Esses experimentos foram submetidos na linguagem Python, utilizando a biblioteca PyTorch, e foram executados no Google Colab. O primeiro experimento, então, foram utilizadas 100 imagens de peixes da espécie pacu, 4 métodos de XI que foram apresentados anteriormente e os 3 métodos de perturbação de pixels que também foram apresentados anteriormente. Bom, o pipeline ou a metodologia utilizada para esse experimento é apresentada nessa imagem, onde a gente consegue observar que a imagem foi submetida juntamente ao modelo de IA, aí sim foi aplicado o método de XI, gerando os pixels mais importantes, sendo que esses pixels mais importantes foram, então, perturbados, e aí foi feita toda a interação conforme foi explicado anteriormente. A partir desses métodos de perturbação, a partir de todo desse processo, foi gerada, então, uma máscara, né, e essa máscara era comparada com a máscara original da imagem, aí gerando para nós os resultados que serão analisados agora. Bom, além disso, para determinar quais eram os pixels mais importantes, foi necessário determinar os valores limítrofes de cada um dos grupos de pixels para cada um dos métodos explicáveis. Esses valores foram determinados utilizando uma inspeção visual em algumas das imagens presentes no dataset. Então, para cada um dos métodos explicáveis, foram determinados aí valores limítrofes que determinam quais são os valores dos pixels mais importantes. Bom, com isso, para o primeiro experimento, a gente consegue observar que os resultados obtidos aqui, tanto para os índices de intersecção sobre união, quanto para os source dice, nós temos, então, resultados que não condizem tanto com o esperado. Então, a gente tem ali um índice muito baixo, né? O máximo que a gente conseguiu foi no CNN Filters, que foi ali de 0,5 na intersecção sobre união. Lembrando que o mais similar seria ali o mais próximo de 1, né? Do valor 1. Agora, a gente consegue observar no GradCam a alteração ou a variação entre as técnicas de perturbação. Com isso, a gente consegue observar que não basta só perturbar a imagem, mas também depende do tipo de perturbação aplicado. Tá? Além disso, a gente consegue observar também que para os demais, né, a partir dos demais valores, o CNN Filters foi o mais similar, esse seria o melhor resultado.
Porém, se a gente consegue observar ali as iterações e as imagens, esses resultados já mudam um pouco e a gente consegue observar que, na verdade, o mapa de saliência foi o que obteve os melhores resultados. Então, a quantidade de iterações foi apenas uma, ou seja, ele parou na primeira iteração, porque, de fato, os pixels que foram destacados por aquele método de XCI foram realmente os mais importantes. Isso também reflete na quantidade de imagens, que foi ali uma média de 120 imagens ali para os mapas de saliência, para o mapa de saliência, independente da técnica de perturbação aplicada. Agora, a gente consegue observar exatamente a variação do GradCam entre as técnicas de perturbação. Então, o GradCam obteve um resultado muito bom para ruído branco, mas para a técnica de perturbação na coloração preta, por exemplo, a gente não teve um bom resultado. Agora, o CNN Filters, que foi considerado o melhor método nos índices anteriores, aqui ele não foi tão bom quanto o mapa de saliência. E o Layer GradCam foi o pior, foi o que teve ali o máximo de iterações determinadas para o experimento, que foi de 5 iterações, obtendo ali uma média de 480, 460 imagens ali, né? E o máximo que nós obtivemos foi de 499 imagens. A gente consegue observar ainda melhor a partir dos gráficos, onde a gente consegue observar exatamente a variação, então a gente consegue comprovar, de fato, não basta só aplicar a perturbação de pixels, mas depende qual perturbação de pixels vai ser aplicada para analisar o método explicável. A gente consegue observar o Layer GradCam, que realmente obteve os piores resultados, ele conseguiu obter o máximo de iterações e praticamente o máximo de imagens geradas. Já o CNN Filters teve resultados bons, mas não tão bons quanto o mapa de saliência, que foi realmente o melhor método encontrado a partir da realização, da aplicação das técnicas de perturbação de pixels. Bom, além disso, como eu disse, cada técnica de perturbação trabalhou de uma forma. Então, a gente consegue observar que a técnica na coloração preta foi a que obteve a maior quantidade de imagens, uma média de 300 imagens. Então, foi a que menos influenciou. Por que menos influenciou? Porque quando ela pintava, né, quando ela era colorida ali, coloria os pixels mais importantes daquela técnica, quando ela foi passada, submetida novamente ao modelo de IA, o modelo simplesmente não identificava ali, passava despercebida a coloração preta e ele tentava buscar novamente. Então, por isso, né, a técnica de perturbação na cor preta demonstra que esse tipo de perturbação foi o menos influente e o mais influente, no caso, foi o ruído branco. Já no segundo experimento, foram aplicadas as mesmas imagens, as mesmas técnicas de explicabilidade e os mesmos métodos de perturbação, mudando apenas, agora que eu tenho a combinação entre mapa de saliência, que foi o melhor, com os demais. A condução do experimento foi praticamente igual ao experimento anterior, mudando apenas a combinação e a máscara gerada. E os resultados, a gente já consegue observar que houve agora uma estabilidade entre os resultados. A gente consegue observar isso nos índices de intersecção sobre a união e source-idades, mas a gente consegue observar isso também nas iterações e nas imagens, onde agora nós obtivemos uma média de uma iteração para todos os métodos. Ou seja, o mapa de saliência, de fato, melhorou as demais técnicas. E aquela variação que a gente tinha observado no GradCam no experimento anterior, também não foi observada aqui. A gente consegue observar que, na verdade, teve uma equalização ou uma estabilização nos resultados. Isso também é possível observar através dos gráficos, onde a gente consegue verificar exatamente essa melhora nos resultados no GradCam, no Layer GradCam, que foi considerado o pior método no experimento anterior, e também no CNN Filters. E o mapa de saliência também obteve resultados muito bons. Inclusive, na perturbação de pixels, a gente consegue ver que as técnicas, elas obtiveram ali uma equalização, então agora eu não tenho mais o preto, a coloração preta, como sendo a menos influente. E também tem o fato de que os resultados do experimento 2 superaram o próprio resultado, que foi o melhor lá do mapa de saliência no experimento 1. Então, a gente consegue observar que no experimento 1 a gente teve uma média de 128 imagens obtidas, sendo que o pior método do experimento 2, a pior combinação, foi o mapa de saliência com o GradCam, que obteve 108, que ainda assim foi menor do que o mapa de saliência. Com isso, a gente observa que, sim, a gente consegue fazer uma avaliação dos métodos explicáveis a partir da perturbação de pixels. Então, perturbando a entrada, a gente consegue verificar quais técnicas ou quais foram as explicações geradas, ou a qualidade das explicações geradas. Além disso, a gente consegue determinar que, em caso positivo, é possível comprovar que o método explicável, de fato, apresenta as regiões mais importantes para o modelo durante o processo de predição. Também a gente consegue observar que, em caso negativo,
O método de XI apresenta pixels diferentes do que aqueles que são realmente considerados pelos modelos de A, infelizmente. Também conseguimos observar que a coloração preta foi a que teve a menor influência, ou o menor impacto ao modelo de segmentação dentre as técnicas testadas. Isso é possível determinar devido ao uso do padding, né, que geralmente são implementados com pixels de valor zero. Então, provavelmente, essa pouca influência foi devida a esse fator. E também a gente conseguiu observar que o mapa de saliência realmente obteve os melhores resultados, e não só obteve os melhores resultados, como influenciou, né, ou ajudou nos melhores resultados obtidos pelos demais métodos de XI a partir da combinação. E não só isso, o Layer Bird King foi o pior resultado no primeiro experimento, ele não influenciou o mapa de saliência a ter um resultado mais abaixo. Não, pelo contrário. O mapa de saliência, como o melhor resultado, predominou sobre o pior resultado, que foi o Layer Bird King. Para trabalhos futuros, espera-se determinar os valores limítrofes para os pixels mais importantes de uma outra forma, não só com expressão visual. Além disso, também é interessante testar outras técnicas de perturbação para avaliar os métodos explicáveis. Também sugere-se aplicar outros tipos de combinação, não só com AND lógico, mas também com SHOR e OR. E, por fim, também é possível aplicar essas hipóteses de pesquisa em outros contextos, além da agricultura. Muito obrigada.